A paz do Senhor Jesus aos amados irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estarei aqui contando um relato que Jesus me visitou em sonho. Isso não é para minha glória, nada disso, mas nós somos testemunhas de Jesus e eu estarei compartilhando com os irmãos. Primeiramente eu quero ler 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Meus irmãos, nós estávamos ali na igreja, os jovens, em oração, e naquele momento, meus irmãos, o Espírito Santo estava naquele lugar. Muitos começaram a sentir a presença de Deus, começamos a chorar, e Deus ali revelou para a irmã que está na frente daquele grupo que naquele momento ali Deus iria dar um sonho para alguém de nós naquela semana. E amém, nós acatamos nosso coração, fomos para nossa casa depois. Só que aquilo ficou no meu coração e eu senti que seria comigo aquele sonho. E aconteceu justo como a irmã disse, naquela semana. Jesus me visitou em sonho. Aleluia. Eu peço perdão aos irmãos se eu emocionar, porque quando eu lembro, meus irmãos, é muita glória. E ali, meus irmãos, eu via Jesus, aleluia, nos altos céus, nesse sonho. E Jesus, aleluia, eu via três seres no céu, e como se fosse um binóculo, eu aproximava e eu chegava próximo deles, porque eu via de longe, nas nuvens, e eu me aproximava perto deles, e a partir daquele momento que eu aproximava, eu chegava e via, aleluia, o homem no centro, que era Jesus. E ali, meus irmãos, do lado deles, um em cada lado, eles estavam olhando para Jesus. Eu creio que eram os anjos, mas eu não conseguia ver, porque o meu foco estava olhando em Jesus, porque era muita glória. E esses dois seres, eles estavam como se de lado para Jesus, como se o rosto tivesse virado para o lado. E eles estavam ali ao lado de Jesus, um em cada lado, homens de vestes brancas, homens de vestes resplandecentes, vestes compridas. E eu via, meus irmãos, claramente esses seres, e via ali também a Jesus. E Jesus, aleluia, ele estava no centro daquilo. E ali, meus irmãos, Jesus no centro, e eu via Jesus, aleluia, ele olhava para mim. Só que, meus irmãos, como se fosse novamente num zoom, eu via a coroa que estava na cabeça de Jesus, uma coroa de ouro que brilhava, mas brilhava, não era nada como se fosse daqui da terra, não era nada como se fosse daqui da terra, porque era muita glória. Era muita glória, meus irmãos, que Jesus tem. E o rosto de Jesus, aleluias, era como se fosse, aleluia, o sol. Era como se fosse uma lâmpada acesa. Aleluias. E naquele momento, quando eu olhava para aquela coroa, eu fitei os meus olhos naquela coroa que brilhava tanto. É semelhante ao que eu deixei aí para os irmãos entender. Mas era muita glória aquela coroa. Brilhava, brilhava. Era como se fazia reflexo daquele ouro, daquela... Meus irmãos, não sei explicar. E quando eu olhava para Jesus, eu não conseguia ver nitidamente as linhas, vamos dizer assim, de expressão, a expressão da face de Jesus, por si tanta glória,
O rosto de Jesus é como se fosse branco, alvo, como a neve, brilhava. Era como se fosse, aleluia, uma lâmpada acesa. Aleluia, era tremendo. E eu vi ali Jesus e aqueles dois seres que estavam voltados para Jesus, virados de lado, virados para Jesus. E ali, meus irmãos, quando eu virava para Jesus e via aquela coroa, Jesus, ele não dizia com palavras, mas eu via Jesus ali. Ele falava comigo pelos pensamentos. O que ele dizia, aleluia, ele não precisava mexer a boca, mas eu entendi pelo Espírito que ele estava falando comigo. Eu entendi o que Jesus falava. E quando eu olhava para aquela coroa, sempre que eu olhava, Jesus dizia: e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Oh, aleluia! Oh, aleluia, meus irmãos, o galardão está com Jesus. Aquela mesma coroa, aleluia. Aleluia, Ele também nos dará uma coroa de glória para os vencedores. E ali, meus irmãos, eu encontrei esse versículo em Apocalipse 22, 12. Aleluia, essa mesma palavra que Jesus dizia. E ali, meus irmãos, depois disso, Jesus começava a acenar para mim. Ele levantava o braço e mexia sua mão, acenando para mim, se despedindo. E ali, meus irmãos, eu começava a voltar e ir me afastando. Mas, meus irmãos, a minha vontade era ficar ali. E eu até, meus irmãos, voltei a querer dormir novamente, para ver se eu sonhava, voltava aquele sonho, porque Jesus é muito lindo. E Jesus é muito poderoso, é muita glória. Oh, meus irmãos, aquela coroa, o rosto de Jesus é glória. Aquelas vestes brancas. Oh, meus irmãos, vamos lutar pela nossa salvação, porque a coroa está com Jesus. A coroa está com Cristo. Aleluia. E Ele está com galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Então, meus irmãos, vamos vigiar, pois Jesus está voltando. Vamos nos preparar, pois Jesus está voltando. Aleluia. E vale muito a pena. Aleluia, porque aquilo foi um pouco de tempo só que eu vi. Mas ali, meus irmãos, ali quando nós estivermos no céu, não vai ser por um tempo, vai ser eternamente. Nós estaremos com Jesus. Nós estaremos vendo a glória de Jesus. Nós estaremos glorificando a Ele. Aleluia. Vale muito a pena servir ao Senhor. E é isso que eu queria deixar para os irmãos, que seja para edificação de cada um. Fica na paz do Senhor Jesus.